Bom, pessoal, meu nome é Sandro Schucker, eu sou responsável pela cardiologia do CEDAV, do Centro Diagnóstico Água Verde. Normalmente, os exames complementares em cardiologia não fazem parte da disciplina de radiologia, eles são estudados depois na própria cardiologia, mas como as doenças cardiovasculares, cardiológicas, têm uma prevalência muito alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E como esse é um ramo da imagem que tem uma evolução tecnológica muito grande, um investimento muito pesado, a gente vai começar a falar sobre cardiologia na disciplina de radiologia, dar uns conceitos básicos para vocês, tá bom? Nós vamos fazer 3 aulinhas, uma revisãozinha rápida de anatomia, voltada para o coração. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ecocardiograma, né, ultrassom do coração, e depois sobre tomografia cardíaca, focando principalmente na angiotomografia das coronárias, né, que fazem parte da tomografia do coração, tá bem? Então vamos lá. Antes de começar, só queria fazer um comentário para vocês. Quando o ensino à distância começou, deu os primeiros passos há muito tempo atrás, não sei, 15, 20 anos, 25 anos, não sei ao certo, eu achava isso uma grande besteira. Eu achava que o ensino à distância nunca ia para frente, nunca ia emplacar, porque era impessoal, o conteúdo era superficial, era uma coisa sem interatividade. E o ensino à distância teve um boom muito grande. Hoje isso é de um sucesso tremendo, utilizado por todo quanto é tipo de ramo de ensino, né? Não só na medicina, mas em todos os ramos de ensino. Estou falando isso porque jamais me via não só acreditando agora no ensino à distância, como também dando aula agora à distância, fazendo parte disso tudo. Então vocês precisam ficar preparados, porque a geração de vocês vai enfrentar grandes mudanças tecnológicas, coisas muito diferentes vão vir, e coisas que vocês nunca imaginariam podem fazer parte da rotina de vocês, tá? Como, por exemplo, inteligência artificial aplicada, auxiliando no diagnóstico no consultório, como, por exemplo, a telemedicina e os vários ramos delas, né? Teleensino, telemonitoramento, telediagnóstico e por aí vai. Então fiquem preparados, porque as mudanças vêm mesmo quando a gente parece muito distante, a gente parece não acreditar nelas, tá bem? Então vamos em frente. Então, só uma rápida lembrada de anatomia, né? Só uma rápida recordação de anatomia. O coração está localizado no mediastino, né? E o que é o mediastino? É a área que vai do externo, anteriormente, até a coluna vertebral, posteriormente. Lembram disso, né? E entre os 2 pulmões. Aqui a gente consegue ter uma visão melhor, tá bem? O mediastino então vai lá da frente do externo até a coluna vertebral, certo? E ele tem algumas subdivisões, o mediastino superior e o mediastino inferior, toda essa parte aqui. O inferior, por sua vez, é dividido em anterior, médio e posterior. A localização do coração é essa daqui. Então, o coração está no mediastino médio, certo? Na parte inferior, correto? Aqui no mediastino posterior, a gente tem algumas estruturas importantes, como a aorta torácica, o esôfago. No mediastino superior, a gente tem os vasos da base, a traqueia, o timo, certo? Mas o recado que tem que ficar aqui é o seguinte, que o coração se localiza, então, no mediastino médio inferior, ok? Isso não vai ser cobrado, logicamente, de vocês, muito mais por curiosidade, mas o coração de um adulto pesa alguma coisa em torno de 300, 400 gramas, tá bom? Falam popularmente que o coração é mais ou menos do tamanho de uma mão fechada, da mão fechada de cada um, né, para manter a proporcionalidade, e é isso mesmo. Claro que se você tirar esse mão fechada, é tirando aqui os vasos da base, né? Seria só essa parte toda aqui do coração, sem os vasos da base, né? O coração bate por dia cerca de 100 mil vezes por dia,
considerando uma frequência cardíaca padrão entre 60 e 80 batimentos. Então, em 80 anos, a pessoa que viveu 80 anos, o coração terá batido 3,5 bilhões de vezes. É uma coisa realmente impressionante. Se você for pensar que em alguns momentos ele está muito acelerado, sob forte estresse, bombando a coluna de sangue contra uma forte pressão, que não para nunca, mesmo dormindo, né? Então é um órgão perfeito, uma coisa difícil até de imaginar, né? O coração bombeia cerca de 7.500 litros de sangue por dia, né? Então são várias caixas d'água de sangue bombeados, o que dá mais ou menos 5 litros por minuto. Esse conceito aqui é legal a gente ter, a gente guardar, porque vai ser usado várias vezes, tá? Débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume bombeado pelo coração em 1 minuto, ok, gente? Não é em uma batida do coração, mas sim em 1 minuto, perfeito? O coração, a localização do coração sempre gera muita dúvida, principalmente entre os leigos, tá? Não se esqueçam que o coração lembra muito o formato de um cone, sendo que a base está aqui entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, né? Geralmente, a base do lado esquerdo é um pouquinho mais alta que a base do lado direito, certo? Mantendo esse cone inclinado. E a ponta do coração em volta, geralmente no quinto ou no sexto espaço intercostal esquerdo, né? Uma linha de referência para facilitar é abaixo do mamilo, certo? Isso dá mais ou menos, em condições normais, lógico, né? Na posição anatômica, dá mais ou menos onde está o ápice cardíaco. E quando a gente pega uma vista anterior do coração, sempre, quando eu falo anterior, estou respeitando a posição anatômica clássica, né? Ok? Isso também as pessoas confundem muito. Quando você vê o coração por uma vista anterior, de frente, a grande área aqui não é o ventrículo esquerdo, e sim o ventrículo direito. Aqui é o septo interventricular, depois nós vamos falar melhor dessas artérias e veias aqui. Então, o ventrículo direito está aqui e o ventrículo esquerdo está mais lateral, mais posterior, certo? Então, quando a gente vê o coração numa vista posterior, agora sim, o que mais se vê é o ventrículo esquerdo, correto? Isso vocês todos já sabem, mas só dando uma recapitulada então. A veia cava superior, né, a veia cava inferior, ambas desembocam no átrio direito, correto? Que através da válvula tricúspide se relaciona ao ventrículo direito. Isso seguindo o trajeto normal do sangue, certo? Depois o ventrículo direito bombeia o sangue, vai para o tronco da pulmonar, né? E aí divide nos dois grandes ramos da artéria pulmonar. Perfeito? Isso tudo passa pelo pulmão, existem as trocas pulmonares, né? E retornam para o coração através das veias pulmonares, duas aqui, ó, e duas aqui, mas elas não se ligam ao átrio direito, e sim ao átrio esquerdo, correto? Depois o átrio esquerdo se relaciona com o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, certo? E por fim o sangue é bombeado aqui pela válvula aórtica, a gente só vê a partinha inferior aqui, um pedacinho dela, e o sangue então é distribuído, passa pelo arco aórtico e é distribuído para todo o organismo. Aqui um corte transverso do coração, certo? Do lado de cá o ventrículo esquerdo, aqui a cavidade, e do lado de cá o ventrículo direito, certo? Aqui tem a gordura pericárdica, que a gente vê aqui em amarelinho. E dentro dessa gordura correm as artérias e as veias do coração, que depois a gente vai estudar com mais detalhes, ok? Aqui a descendente anterior, né, que corre entre os dois ventrículos, e aqui a parte posterior, a coronária direita, que depois a gente vai ver em detalhes a posição anatômica, tá bem? O que eu quero chamar aqui a atenção é que nitidamente a espessura do ventrículo esquerdo é maior que a do ventrículo direito, né? Reparem aqui, se comparado com esta espessura. E eu sempre pergunto por que essa diferença tão grande de espessura.
mas é por causa do regime que essa musculatura do ventrículo esquerdo trabalha, a pressão aqui dentro é muitas vezes maior que a do ventrículo direito, certo? A pressão média no ventrículo esquerdo gira em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio, a pressão média, certo? Quanto que lá no ventrículo direito isso é muito mais baixa, em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio. As valvas cardíacas, então, a gente já viu no slide anterior, somente relembrando, né? Se dividem em dois grandes grupos, as atrioventriculares, como o próprio nome já diz, separando os átrios do ventrículo, e são elas a mitral e a tricúspide, ok? A tricúspide, 1, 2, 3 cúspides, e a mitral, mitro, em latim significa duas cúspides, certo? A anterior e a posterior. As semilunares, que são a válvula aórtica e a válvula pulmonar, certo? Aqui está a parte anterior do coração, então a pulmonar está mais anteriorizada, porque ela tem relação com o ventrículo direito, e vocês lembram que numa vista anterior o que mais se vê é o ventrículo direito, né? E tanto a pulmonar quanto a válvula aórtica tem 3 cúspides e tem esse nome semilunar, lógico, por causa desse formatinho aqui característico. Continuando a revisão, uma parte importante são as artérias coronárias. Então, só relembrando, certo? As coronárias são divididas em dois grandes grupos, o lado direito e o lado esquerdo, perfeito? O lado esquerdo, a coronária esquerda, tem um tronco curtinho, certo? Esse tronco, geralmente, ele tem cerca de 2 centímetros, tá? De 1 a 2 centímetros, né? O tronco. E logo em seguida ele se divide em dois grandes ramos, em duas grandes artérias. Esta primeira aqui, a descendente anterior, certo? Que corre no sulco interventricular, entre o ventrículo direito aqui e o ventrículo esquerdo, correto? A descendente anterior, geralmente é a mais extensa do coração, a mais extensa não, mas é a mais calibrosa do coração, a mais extensa é a coronária direita. E o outro ramo é a circunflexa, que corre aqui pelo sulco atrioventricular, certo? E se dirige à parte lateral e posterior do coração. Do lado direito, temos a coronária direita, que é extensa, grande. A coronária direita não tem tronco, ela sai diretamente lá da aorta, solta alguns ramos importantes no seu caminho. Um deles que a gente pode ver aqui na imagem é o ramo marginal direito, que vai irrigar a parede lateral do coração. Perfeito? Aqui a mesma coisa que a gente acabou de falar, né? Então, o tronco da coronária esquerda se dividindo em descendente anterior e circunflexa, tá? A circunflexa também às vezes solta um raminho que a gente chama de marginal esquerdo para diferenciar do ramo marginal direito da coronária direita, ok? Tem que ter uma noção básica de anatomia coronariana, não precisa ficar sabendo muitos detalhes, tá? Mas sabendo essas divisões principais aqui, já está excelente, tá bom? A descendente anterior, como eu já havia falado, fica entre os dois ventrículos, então é óbvio que ela tem um papel importante, porque ela irriga tanto o ventrículo esquerdo quanto o direito. A artéria circunflexa também irriga uma parte grande do ventrículo esquerdo, principalmente a parede lateral, e o átrio esquerdo, que está aqui em cima, relacionado ao ventrículo esquerdo, correto? Então, a CX, a circunflexa, parede lateral do ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Descendente anterior, ambos os ventrículos. Para o outro lado, a coronária direita, como o próprio nome já diz, vai irrigar praticamente todo o ventrículo direito, certo? E ela tem um raminho aqui final que se chama descendente posterior. Aqui o anterior, lá na coronária direita, o ramo descendente posterior, que também tem a função de irrigar ambos os ventrículos. Perfeito? A árvore coronariana
tem muitas sub-ramificações, uma vasculatura rica, ampla, tanto a parte arterial quanto venosa, né, dada a demanda metabólica intensa do miocárdio, né. Esse nome, coronária, é interessante, porque se você pegar aqui a árvore coronariana isolada, dissecada, isso daqui lembra o formato de uma coroa de ponta cabeça, né? Aqui seria a base da coroa, aqui a partezinha de cima da coroa. Então, se a gente inverter essa imagem aqui, isso lembra uma coroa e é daí que vem o nome artéria coronária. E já que nós estamos falando da anatomia das coronárias, qual é a função principalmente da coronária? É um vaso, uma artéria, certo? Quando eu era acadêmico, eu sempre me perguntava se o coração é um órgão cheio de sangue, o ventrículo esquerdo tem sangue arterial, por que o sangue que está dentro do ventrículo esquerdo não nutre o próprio músculo do coração? Né? Qual é a finalidade das artérias coronárias? Eu não conseguia entender muito bem isso. E vocês têm uma ideia por que isso acontece? Então vamos ver aqui, ó, aqui tem um corte transverso, um corte transverso não, aqui a gente cortou uma fatia do coração, certo? Do ventrículo esquerdo, aqui é a cavidade, aqui é o miocárdio, o músculo cardíaco propriamente dito, e aqui o pericárdio, que depois nós vamos falar dele rapidamente, tá bem? Mas por que então que o sangue que está aqui dentro da cavidade não consegue nutrir as fibras do miocárdio? Em primeiro lugar, porque aqui tem uma película, uma camada, como se fosse um saco que isole o sangue que está dentro do ventrículo esquerdo do miocárdio. Essa película se chama endocárdio. Além disso, né, então blinda, não deixa com que o sangue está aqui se difunda para dentro do miocárdio. Além disso, essa espessura aqui, por vezes, ela é muito intensa, né, muito longa, então o sangue não consegue, por difusão, irrigar essa parte mais epicárdica, essa parte mais distante da cavidade. Então a natureza, para resolver esse problema, criou as artérias coronárias, que é um tecido especializado que irriga todo o miocárdio. Perfeito? Então a função das coronárias é irrigar o músculo do coração. As coronárias aqui não está representado, mas elas correm mais ou menos aqui nesta região, certo? As coronárias principais, né? Não seus ramos mais finos, seus sub-ramos, as principais. Entre o pericárdio visceral, certo? O pericárdio seroso visceral e entre o músculo propriamente dito. É nessa região aqui onde correm as artérias e as veias do coração que a gente também tem o depósito de gordura epicárdica, certo? Que está associada ao aumento do risco cardíaco. Não faz parte das coronárias, mas só dando uma revisada, já que nós estamos com essa imagem aqui na tela, certo? Vocês lembram do pericárdio, né? O pericárdio é dividido em pericárdio visceral, em íntimo contato com o órgão, e o pericárdio parietal, certo? Na verdade, aqui é uma lâmina úmida, ela tem uma dobra em algum lugar, né? Essa parte, a parietal, tem uma estrutura de sustentação, que a gente chama de pericárdio fibroso, né? E entre os dois pericárdios tem a presença de líquido em condições fisiológicas, né? Esse líquido serve para que, quando o coração se contraia, quando haja movimento dessa parte, ela consiga ela consiga deslizar, certo? Então o líquido pericárdico lubrifica para que ocorra essa movimentação para que não cause atrito entre essas duas lâminas. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, nós vamos definir alguns conceitos. São conceitos relacionados à parte cardiológica, mas é importante vocês saberem porque são termos que vai ser usado na vida médica de vocês sempre. Mesmo para quem não for fazer cardiologia, é importante saber bem essas definições. A gente vai usar isso
para entender as próximas aulinhas, mas também que isso fique guardado porque são conceitos fundamentais, tá bem? Então, o primeiro deles é o conceito de isquemia, tá? Então, isquemia é uma deficiência, certo? Às vezes leve, às vezes severa, ou ausência total do suprimento sanguíneo em alguma parte do corpo, certo? Só que não basta ter ausência de suprimento sanguíneo, porque se você der uma martelada aqui no dedo, vai faltar suprimento sanguíneo, vai faltar sangue, e isso não é considerado isquemia. Se você der veneno para a pessoa tomar, certo? O veneno se liga aos glóbulos vermelhos, não deixa transportar oxigênio, não vai chegar oxigênio aqui, certo? E isso não é considerado isquemia. Então, isquemia é a falta de sangue causada por uma alteração vascular. Perfeito? Essa é a definição correta de isquemia. Um exemplo clássico de isquemia, e esse termo é usado abundantemente, né, nos exames cardíacos, é no coração. Então, aqui só recordando, lembra a artéria descendente anterior, ó, aquela lá é a CX, essa é a coronária direita. Aqui nós temos um raminho da artéria descendente anterior, a gente vai ampliar ele e aí tem uma plaquinha de gordura, uma obstrução. Então, o sangue que vem de cima não consegue passar para essa parte distal da artéria, né? Consequentemente, toda essa região irrigada pela artéria, né, distalmente à obstrução, após a obstrução, vai ficar com pouco sangue, vai ter uma deficiência de suprimento sanguíneo, consequentemente de oxigênio, e como é que a gente chama isso? A gente chama isso de isquemia. E a definição de infarto, né? Ou enfarte? Esses dois termos estão certos. A gente usa muito mais comumente infarto, tá? Mas falar infarte também não está errado. Isso daqui tem a ver com a raiz da palavra, né? Com a etimologia, agora sim, com a etimologia da palavra. E o que é infarto? Infarto nada mais é do que uma necrose, certo? Que se instala após uma isquemia severa, uma isquemia prolongada. Então, quando a gente tem deficiência de oxigênio, deficiência de sangue causada por uma alteração vascular, e isso leva a uma necrose, a gente chama isto de infarto. Perfeito? Mas infarto, quando uma pessoa fala para você, fulano teve um infarto, vocês como médicos, a primeira coisa que vocês têm que perguntar é aonde. Pode parecer uma coisa absolutamente absurda, né? Porque infarto é sempre, para todas as pessoas, para a maioria das pessoas, está relacionado, quando a gente fala infarto, a gente quer dizer do coração. Isso nem sempre é verdade, apesar de ter se popularizado como necrose do coração, isso nem sempre é verdade. Então, quando a gente fala infarto, a gente sempre deve perguntar aonde que é o infarto, porque isso pode ser na ponta do dedo, no tecido cerebral, ou no próprio miocárdio, ou em qualquer outra estrutura do corpo, certo? Então, o infarto não é exclusividade do tecido cardíaco. E para terminar essa revisãozinha, isso já não é nem mais tanto uma revisão, já é mais uma definição de palavras novas, né? A gente vai definir então a palavra estenose, certo? E o que é estenose? Estenose é um estreitamento anormal, um local onde normalmente não deveria aparecer, de um tubo, como nesse exemplo aqui, né, do tubo gastrointestinal, certo? Uma estenose pilórica aqui, ó, perfeito? De um orifício, como nesse exemplo aqui. Isso daqui é uma válvula mitral dissecada, né, vista por cima. Então, é um estreitamento anormal. Isso daqui parece um colo do útero, mas não é, tá? Era para ter uma abertura muito mais ampla, né? Então, esse orifício está estreitado, ou de um canal, como o do canal medular, aqui nesse exemplo, comprimindo a medula, ou
de um canal quando a gente está falando de um vaso, que é esse exemplo que a gente acabou de dar, né? Então, uma estenose é um estreitamento anormal de um canal. A estenose pode provocar isquemia, pessoal? Lógico que pode, né? Comumente é para isso que a gente usa essa palavra, né? Quando você tem uma estenose significativa, um estreitamento anormal, o sangue não passa corretamente e essa deficiência de sangue aqui vai acabar causando uma isquemia, correto? Se a isquemia for muito grave, muito severa ou muito prolongada, isso pode levar à necrose causando um infarto. Combinado, pessoal? Bico, né? E agora que a gente já fez uma breve revisãozinha de anatomia, definimos alguns conceitos, a gente já pode passar para a próxima parte, a próxima aula, onde a gente vai usar esses nomes com mais frequência, tá bom? E a próxima aula é sobre ultrassom do coração, sobre ecocardiograma.